Olá, esculachadoras de patricidas, olá, esculachadouros de patricidos. Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje, o assassinato do casal Manfred e Marisia von Richthofen pela filha Susanne von Richthofen e pelo namorado e o cunhado dela, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, foi um caso de muito estardalhaço midiático e comoção pública aqui no Brasil. Só se falava disso na época e ainda hoje vira e mexe o assunto volta à tona. Nada mais previsível então que mais cedo ou mais tarde alguém fosse demonstrar interesse em contar essa história numa obra de ficção. E como esse dia chegou, claro que virou mais motivo de auê. Mas a gente aqui vai entrar no auê porque esse é um canal de cinema e a gente tá diante de uma curiosa dupla de filmes que eu acho que valem uns 2 dedinhos de prosa, né? Pois bem, então, simbora. A única versão de assassino que presta é quando se joga um sino na fogueira? Será que existe alguma pergunta cretina que possa ser feita aqui sem ser de mau gosto? Ok, existe uma, mas será que existem duas? Tudo isso e muito mais agora. 2 jovens, ela de classe alta e ele de classe média, se conhecem, se apaixonam e desenvolvem uma relação tóxica. E como os pais dela não eram favoráveis ao relacionamento, a solução que o jovem casal encontrou foi acabar com a vida deles. Porém, depois desse terrível crime, cada um passa a contar uma versão diferente sobre os motivos que levaram eles a realizar esse plano sinistro. Eu acho curioso que algumas pessoas estão se negando a assistir esses filmes para não dar palco aos criminosos. Como se essa produção estivesse inventando o subgênero de filmes baseados em casos criminais reais. Não, né, gente? E quem fala isso muito provavelmente já viu outros filmes desse naipe. Não sei, talvez quando é um caso de outro país pareça algo mais distante. Ou talvez seja uma desculpa de algumas pessoas para não conferir uma produção brasileira. Porque a gente sabe que muita gente já tem uma automática algeriza ao que é produzido por aqui. Não assistem a nada, mas dizem que tudo é ruim. Como isso pode fazer sentido? Simples. Não faz. Mas enfim, assistir a esses 2 filmes não é dar palco para os retratados, é dar palco aos profissionais brasileiros que neles trabalharam, pois há muito mérito técnico e artístico em O Menino que Matou os Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. E se tem uma coisa que esses 2 filmes não fizeram foi romantizar o crime ou homenagear os criminosos, como eu vi muita gente falando por aí. Apenas, repito, retrataram o caso como vários filmes internacionais que vocês já viram. Dito isso, vamos com calma porque também não quero dizer que eu achei essas obras impecáveis. Pois vejam bem, lá no fim dos créditos de pelo menos um dos filmes, eu não prestei atenção para ver se tinha nos 2, tem um letreiro que diz o seguinte: entender a dinâmica psicológica que envolveu esse crime de excepcional repercussão pública, bem como o seu julgamento, não o justifica, mas é fundamental para se conhecer aspectos da natureza humana e da própria sociedade. E eu concordo plenamente com essa afirmação, inclusive reforça aquilo que eu disse ainda há pouco. Porém, não foi isso que esses filmes fizeram. Pois dentre as várias possibilidades narrativas para abordar esse crime, a adotada aqui primeiro, não possibilita muita compreensão da dinâmica psicológica que envolveu o crime. Afinal, o único trecho imparcial mesmo é o prólogo da polícia chegando e a chegada dos réus ao tribunal. Depois disso, a trama de um filme é construída a partir dos depoimentos da Susanne e a outra a partir dos depoimentos do ex-namorado Daniel Cravinhos. Enquanto estão no tribunal, tentando se defender ou, no mínimo, tentando aliviar a própria barra. O indício da fragilidade dessas fontes está até no fato de que, até como meio de prova, os depoimentos dos réus não tem muito valor. Porque, claro, nessa circunstância é natural que cada um puxe sardinha pro próprio lado e demonize o outro lado. E segundo, o filme também não tem valor pra gente entender o julgamento, como o letreiro diz, pois o julgamento não é abordado. Tudo bem que isso serve pra fugir da convenção do drama de tribunal, por um lado, porém, por outro, essa escolha narrativa sacrifica dados e depoimentos com mais credibilidade e, portanto, mais válidos para que a gente pudesse conhecer melhor essa história. Ah, mas não dá pra pegar as 2 versões e entender que a verdade estaria no meio termo? Não, porque o mundo não funciona assim, gente. Mesmo a versão do Daniel parecendo mais convincente, isso não dá qualquer atestado a ela. Porque em certa circunstância, um pode estar certo, na outra o outro, na outra nenhum, em outra eles podem estar parcialmente certos ou ainda parcialmente errados. As possibilidades são infinitas, não tem como você somar as 2 e dividir por 2. E como a gente poderia se aproximar do que de fato aconteceu? Confrontando mais fontes, testemunhas, provas físicas, o que os realizadores tinham à sua disposição, já que o processo já foi julgado, já foi deferido, já tem uma sentença, e essas coisas poderiam acabar com os impasses que esses filmes apresentam e não resolvem, como por exemplo, quem pagava as coisas a quem apresentou as drogas a quem, e coisas factuais do gênero que foram sim incluídas nos autos do processo. Isso serviria para dar mais embasamento e autenticidade à obra. Não é à toa que os melhores filmes baseados em crimes reais
tendem a ser aqueles que remontam investigações e julgamentos a partir de múltiplas fontes. Mas os realizadores optaram por preservar a integridade da vertente adotada de duas fontes apenas. Duas fontes contraditórias. Duas fontes que querem ferrar uma a outra e querem se livrar. Para ser justo, esses dois filmes aqui podem até servir como base para quem não estava vivo, era muito novo ou estava preso numa caverna da época e quer tomar conhecimento sobre o caso. Agora, para se inteirar devidamente, é melhor procurar matérias jornalísticas, documentários. Bom, se isso já é o aconselhável em outras obras baseadas em histórias reais, até por causa das licenças poéticas que os realizadores podem tomar, aqui então nem se fala. Mas então, dando a reconstituição dos fatos e o estudo da psicologia dos personagens reais comprometida, o que sobra? Bom, um exercício de linguagem cinematográfico que confronta duas versões, revela suas disparidades e evidencia as incongruências, mas ressalto, um exercício que não está decidido a chegar a grandes conclusões. Para isso, a direção acertadamente adota um tom que não é realista, naturalista, mas também não chega a descambar na fábula e na farsa. Por serem narrativas inventadas, digamos que seria uma imaginação que tenta desesperadamente ser real, mas que não consegue evitar alguns ruídos que causam um certo estranhamento. Isso está presente nos diálogos, às vezes engessados, nas inserções de músicas forçadas para venderem a ideia das versões contadas, com um certo romantismo aqui, uma certa malícia ali, em algumas coreografias de cena artificiais e nas interpretações ocasionalmente mecânicas e caricatas. Os detratores do cinema brazuca adoram cair matando nesse tipo de coisa, né? Dessas artificialidadezinhas. Mas aqui, mesmo que tudo isso tenha sido sem querer, o que eu não creio, casa perfeitamente com a proposta. Porque é tudo fruto de como os depoentes lembram e, mais importante, como eles querem contar. Então é perfeitamente compreensível que a narrativa do filme compreenda a natureza da narrativa deles e inclua elementos fakes, até para deixar transparecer para o espectador que a gente não pode confiar em tudo aquilo que está sendo dito. E isso, meus povos e minhas povas, mostra que o cinema, por mais que tenha regras e convenções que a gente como entusiasta possa e deva estudar, as obras artísticas não podem ser tratadas como ciência exata, ou muito menos como se existissem receitas de bolo. Arte, gente, é sentimento, é sensibilidade, é emoção. O lado de lá, de quem faz, precisa ter sensibilidade para seguir as regrinhas quando elas cabem e desvirtuá-las quando elas não cabem. E aqui, do nosso lado, a gente, para apreciar melhor essas obras, precisa ter sensibilidade para adaptar a nossa receptividade para cada proposta. Óbvio que isso não vai ditar se você vai ou não gostar de um filme, mas pode sim influenciar. O que eu quero é lembrar que cada caso é um caso, e até a maior das falhas e mais comum e mais evidente pode se tornar um triunfo, se aquele filme pedir. E aqui, se eu vejo que alguém diz que não gostou porque as interpretações são meio caricatas, a pessoa deixou de aproveitar o que o filme tem de melhor e que era até proposital. E novamente, porque esses filmes aqui não tratam de fatos, mas sim de memórias e mentiras deliberadas. E acho muito valioso que a direção tenha optado por dar esses toques de falsidade bem discretos, com aspecto até de sem querer ao longo das duas obras, assumindo elementos meio caricatos, meio mecânicos, meio artificiais, que podem dar margem a gente interpretar que essas narrativas seriam falhas, quando era na verdade exatamente o que esses filmes pediam para ter um pé na realidade, mas que tem um certo contato com a farsa. Desta forma, é requerido um esforço complexo do elenco e, em especial, dos dois protagonistas. Tanto Carla Dias quanto Leonardo Bittencourt precisam cada um compor duas versões tão opostas que geralmente se contradizem de uma forma que pareçam meio forçadas, mas sem poder mergulhar com liberdade na artificialidade. Já os demais personagens, eu diria que têm versões menos distantes uma da outra, às vezes a diferença é quase imperceptível, e às vezes a ótica dos dois protagonistas sobre eles se completam para que a gente possa formar uma imagem melhor deles. Como é o caso dos pais von Richthofen, que seriam as vítimas. A gente percebe que uma versão omite mais, mas não necessariamente desmente a outra. Ou ainda as duas versões podem confirmar as personalidades, como é o caso dos pais, cravinhos, e o molequinho Andreas von Richthofen, que aparece mais como um bonequinho sendo usado nas duas versões, pela irmã e pelo cunhado, querendo o moleque próximo ou dispensando sua presença quando conveniente. Desse jeito eu reconheço os valores de O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais como um exercício de linguagem interessante. Porém, isso não quer dizer que eu acho que são obras excepcionais. Achei boas, com apreciável valor artístico e técnico, mas a decisão narrativa de seguir versões contaminadas da raiz
tira praticamente toda a importância do conteúdo desses filmes. Até mesmo se fossem personagens fictícios, dois pontos de vista conflitantes, sem um centro factual equilibrando a balança para nos fazer perceber o quanto cada um mentiu, omitiu, aumentou e diminuiu, dá uma sensação de obra vazia, da qual pouco ou nada pode se tirar. No fim das contas, a única coisa que esses filmes podem dizer com segurança é que seres humanos mentem, principalmente em situações em que precisam se defender. Mas isso não é nenhuma grande novidade para ninguém, né? Por esse motivo, eu vou ficar apenas admirando esses dois filmes como um experimento narrativo curioso. E só. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Sobre qual seria a ordem certa para assistir? Bom, eu assisti primeiro O Menino que Matou Meus Pais, depois eu vi A Menina que Matou os Pais, porque disseram que é essa a ordem que os realizadores sugeriram. Mas eu tenho uma suspeita de que o inverso possa ser interessante, quiçá até mais interessante, já que você assiste A Menina, cria aquela certa concepção, e depois você vai para O Menino bem cético e revendo aquilo que pode não ter sido exatamente como foi. Tem também o fato de que o título é limpo, como se fosse o original, e tem uma sobreposição ali como se fosse a versão contada em cima, então dá a sensação de que aquele ali seria o segundo. Como aconteceu? Essa acusação é verdadeira ou a senhora gostaria de apresentar uma outra versão sobre os fatos? Bom, a experiência vai ser diferente se você trocar a ordem, mas que no frigir dos ovos, o conteúdo deles acaba que não importa muito no resultado final, e sim mais o exercício de linguagem. Então é isso. Mais um Super 8 está chegando ao final. Eu fico muito grata pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.